Mas a minha intenção desse vídeo é que quando você foca em aspectos da sua vida, você pode mudar sim a forma de você pensar e aí tudo vai fluir. Isso é uma coisa que eu verdadeiramente acredito e que ao longo dos anos eu só vejo mais e mais fluir em minha vida. Não tô dizendo que é pra você fazer assim não, ó. Tá tudo bem, gente. Não, eu tô morrendo, mas tá tudo... Não, não é isso, gente. Porque eu já falei muitas vezes nos meus vídeos. Há situações que são cocôs que vão acontecer na sua vida. Infelizmente. Infelizmente. Porque tudo que somos é resultado daquilo que pensamos. Buda, 563 a.C. a 483 a.C. Eu nem sei se preciso falar mais alguma frase, tipo assim, um beijo, acabou o vídeo. Porque essa frase ela diz muito sobre o que eu acredito, o que eu sou e como eu também vejo a vida. Hoje em dia eu tenho consciência em saber que a forma como a vida transparece ou me mostra ser é como eu vejo. Porque o que você vê como banal, eu posso ver de outra forma. O que você vê como tal coisa bonita, eu posso ver como feio. Opiniões são divergentes. Eu já comecei a falar e me apresentei, mas muito prazer, eu sou JP Garcia, o representante desse canal. Aqui a gente fala sobre atração, autoconhecimento e lifestyle. E aqui estou para apresentar mais um lifestyle barra com uma lei de atração e barra também com autoconhecimento de si próprio. Bom, gente, falar sobre si mesmo, sobre a vida ou como a forma de ver a vida é uma tarefa que de alguma forma muitas vezes pode ser complicada, até porque todo mundo vê de uma forma diferente a vida. Mas a minha intenção desse vídeo é que quando você foca em aspectos da sua vida, você pode mudar sim a forma de você pensar e aí tudo vai fluir. Isso é uma coisa que eu verdadeiramente acredito e que ao longo dos anos eu só vejo mais e mais fluir em minha vida, que é, por exemplo, se acontece uma situação que de alguma forma pode ser mínima, e eu encaro ela de uma determinada forma, por exemplo. Vou citar um exemplo meu, que eu acabei de lembrar, que foi quando eu fiz uma viagem em 2024. Gente, vocês imaginam só, vocês indo pra uma viagem. Aí você tá indo pra uma viagem, tá indo pra praia, tá? Você tá numa casa maravilhosa, não tem pra que você se estressar, certo? Certo. E realmente até poderia, mas o convívio do dia a dia, a gente sabe que acontece muitas coisas que são incontroláveis. Seja alguma coisa que vai te estressar, alguma coisa, porque você quer tudo perfeitinho, né? Você não quer que nada, você quer que tudo seja do seu jeito. Mas quando você para pensar que você tá com sua família, todo mundo quer se divertir de uma determinada forma. E teve uma vez que eu me lembro que a gente tava indo pra uma praia, o pessoal da casa ia pra outra praia, eu tava louco pra ir pra essa outra praia, mas meus pais falaram que não queriam ir. Eu ainda era menor de idade, e aí eu falei, cara, eu queria tanto ir pra essa praia, queria tanto ir pra essa praia. E aí eu fiquei nessa, "Ai, meus pais infelizmente não vão." E aí eu passei o dia pensando, cara, eu espero muito que meus pais vão, meus pais vão, meus pais vão, meus pais vão. E meus pais não foram. E aí eu já me acordei com raiva. Eu já falei, ai, vai ser chato eu passar o dia nessa mesma praia que a gente já passou. Isso eu tava numa praia. Gente, tem pra que eu ficar com raiva sendo que era a mesma por causa da praia? Não. E foi aí que eu tive uma conversa crítica comigo mesmo. Eu disse, pelo amor de Deus, eu tô pior do que uma criança. Porque eu acho que nem uma criança pensaria desse jeito. Porque obviamente uma criança estaria se divertindo. E aí eu falei, cara, eu preciso mudar muito a forma como eu vejo o mundo. Eu tava com meu caderninho da gratidão. E aí eu falei, hoje vai ser um dos melhores dias da minha vida. E eu vou ser o protagonista da minha vida. Nisso já ia dar 6 horas da manhã, eu tomei um banho, fui pra praia logo bem cedinho. Foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, gente. Eu acordei, eu fui ler livro, tava eu, o mar e aqui a brisa maravilhosa. A casa era de frente pra praia. Fiquei lá, sentado, disse, meu Deus, que dia incrível. Voltei pra casa, tomei café, a gente foi direto pra praia com minha família. Ficamos lá um pouco, meu irmão quis voltar pra casa, eu voltei. Eu disse, meu Deus, nem curti a praia, mas vai ser ótimo lá na casa. Fui lá, ficou eu, meu irmão e minha irmã. A gente foi tomar banho de piscina. Lembrei da minha capinha à prova d'água. Falei, cara, será que funciona? Botei um papel higiênico e botei ela dentro. Se funciona, eu vou pular com ela. Pulei, tomei banho de bica, a gente brincou com meu irmão, depois eu fui almoçar. E à noite ainda saímos pro shopping. Gente, eu sei que esse dia foi incrível. E por que eu tô falando isso? Porque, gente, a forma como você lida e como você vê com o mundo é como é que ela vai transparecer. E seja ela toda e qualquer coisa em sua vida. Eu citei a viagem porque foi um exemplo que eu vi na minha vida que, tipo assim, tava tudo
ótimo, tava literalmente numa viagem perfeita, maravilhosa, que meus pais demoraram 1 ano pra pagar pra gente ir, e tava eu lá reclamando da minha vida, por uma situação mínima, sabe? Eu acho que quando a gente muda a maneira de ver as coisas, o universo, você mesmo, vai procurar maneiras de ver as coisas melhores, de procurar as coisas melhores. Se você vai para um determinado canto, eu tava falando exatamente com minha amiga esses dias, porque ela mandou um áudio para mim, e aí ela falou, eu percebi que se eu não for por mim mesma, eu não vou mais, então eu prefiro ir agora e testar para eu conseguir. E aí ela falou que tinha mudado totalmente a visão dela sobre se ia conseguir ter amizade, se não ia, se ia ter isso, não sei o quê. Ela disse assim, ela vai com a perspectiva lá em cima, que vai conseguir tudo isso, que vai ser um dos melhores cursos da vida dela, que ela vai conseguir ter amizades novas, que vai ser um dos cursos maravilhosos, que se ela não gosta, tá tudo bem, porque essa é a experiência. E eu falei, cara, que bom. Porque imagina só se ela já fosse com a perspectiva. Ela falou pra mim, inclusive, exatamente isso. Que ela quis mudar essa perspectiva dela. Porque se você já vai pra algo achando negativo, ela sabe que vai procurar maneiras de achar negativo. Gente, é real. É isso que acontece. Se você começa seu dia falando que o dia vai ser um cocô, que não vai ter nada, vai ser igual ontem, vai ser a mesma coisa, adivinha só, vai ser. E sabe por quê? Não é só porque você atraiu isso, não. Porque eu acredito nisso. Mas vai ser mais pelo fato de que você falou pro seu cérebro isso. E você mesmo, com o seu cérebrozinho, vai procurar maneiras de ele ser a mesma coisa o dia todo. Ou aquela coisa chata, monótona que você não queria viver. Porque senão você vai estar achando que vai ficar doido. Porque seu cérebro vai procurar essas maneiras. O cérebro vai dizer, opa, você não tá doido, não. Vai ser assim, tá bom? Pode ficar tranquilo. Vai ser exatamente assim. Vai procurar toda e qualquer maneira. Porque, gente, digam se não é verdade. Tem vezes que, às vezes, a gente derruba um copo no chão e a gente, meu Deus, eu sou um lixo, meu Deus, meu dia acabou, meu Deus, eu sou muito desastrado, não sei o quê, e se xinga milhares de vezes. Isso também porque vai de uma certa coisa também de como as pessoas na sua casa lidam com determinado comportamento ou com determinada situação. Claro, a gente sabe também dessa parte do psicológico. Só que aos poucos, e quando a gente for crescendo, quando a gente for amadurecendo nosso córtex pré-frontal, aos poucos, tô amando estudar sobre córtex pré-frontal, só não tô sabendo falar, que é o principal, mas enfim. E a gente vai amadurecendo isso, a gente vai lidando de outras formas, de outra maneira, a partir de como a maneira que a gente tá lidando sozinho com a situação e como ela tá sendo amadurecida através de nossas emoções, né? Então, eu mesmo sempre lidei de uma maneira muito banal quando acontecia uma eventualidade. Tipo, teve um dia mesmo que eu me lembro que eu me acordei, aí eu bati o pé na parede, que aqui é a parede, exatamente aqui é a parede. Bati o pé na parede, eu derrubei pasta no chão, eu quebrei vidro e eu fiz outra coisa. E aí quando eu fui limpar a casa, eu fiz essa outra coisa que eu não me lembro, mas foi aqui no quarto. Eu não sei se foi que eu derrubei, me cortei, alguma coisa, eu não me lembro o que foi. E eu falei, meu Deus, eu tô muito azarado. Eu falei, opa, tô não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então não é você fazer assim, não. Eu não tô dizendo que é pra você fazer assim, não, ó. Tá tudo bem, gente. Não, eu tô morrendo. Tá tudo. Não, não é isso, gente. Porque eu já falei muitas vezes nos meus vídeos. Há situações que são cocôs que vão acontecer na sua vida. Infelizmente. Infelizmente. Porque a gente lida com uma sociedade que são 8 bilhões de pessoas em todo o mundo. Muita gente pensa diferente. E tem muita. A gente sabe que tem muita gente mal intencionada. A gente sabe que tem todo tipo de gente no mundo. A gente sabe. De várias intenções possíveis. Até as mais maléficas. Infelizmente. E há situações que são, sim, muito cocôs, que a gente vai precisar tomar outras decisões. Mas não quero tangenciar para acionar meu senso crítico agora, não. Eu estou falando de situações que são mínimas, que acontecem no nosso dia, que quando a gente vai olhar pelo senso crítico foram isso aqui, e a gente cresceu com a tempestade num copo d'água. A gente está dizendo que o resto do nosso dia vai ser ruim, que todo não sei o que ser ruim, que uma certa discussão. Sendo que, por exemplo, há algumas discussões, por exemplo, conversas, que são maravilhosas para engrandecer. É isso que eu digo muito. E que eu sempre vejo muito. Houve situações já desde o ano passado, principalmente no final do ano, que eu tive muitas situações de discussão, de conversa, de me impor, de ter falado, de achar o que penso, ter tomado até decisões. E aí eu percebi o quanto elas foram engrandecedoras, tanto para a relação, a base da relação, se essa conversa, como também coisas mudarem, coisas evoluírem, coisas amadurecerem, certo? Então eu acho que muitas situações podem vir
para nos engrandecer. Muitas situações são mínimas que, com um bom senso crítico, a gente pode dizer, não, tá tudo bem, isso aqui foi essa situação, ela não me define, ela não quem sou eu, e tá tudo bem, ela acabou, passou. E as situações, infelizmente, que são cocôs que aconteceram e que muitas vezes são cocôs, infelizmente a gente tem que deixar pessoas ir, e as situações que são muito cocôs e a gente precisa ir na polícia. Então, eu tô falando realmente de situações grandes, eu sempre penso nisso que o pessoal vai tangenciar, mas não tangencia, eu tô falando de situações mínimas, ok? Então, gente, quando você muda a sua forma de pensar, você ganha o mundo. Eu sei que eu sou a pessoa mais sortuda do mundo, porque eu sei que muita coisa na minha vida acontece através do que eu fui amadurecendo e vivendo. Eu, por exemplo, ano passado, no final do ano, tinha acabado de terminar as aulas, estava desempregado, e minha única perspectiva era fazer uma faculdade. Eu passei para uma faculdade federal, fiquei super feliz, e uma semana antes de uma mudança acontecer na minha vida, ela deu errado por conta de uma documentação minha, porque me perguntou em qual cor eu me autodeclarava, e eu me autodeclarava pardo. Infelizmente, deu um probleminha aí nessa autodeclaração, e aí eu perdi minha vaga, exatamente e realmente só por isso. Eu deixei de lado essa parte e uma semana depois apareceu na minha porta exatamente todas as metas que eu tinha colocado para janeiro. Eu tinha colocado para janeiro que eu queria um emprego, eu consegui um emprego quando eu deixei meu currículo em um determinado lugar, aqui no caso da prefeitura, e fui contratado para trabalhar em uma escola. Eu fui contratado, eu tinha outra faculdade que eu tinha deixado de lado, mas que eu também tinha passado, que era a faculdade pública. Eu passei, que foi para pedagogia, e atualmente faço pedagogia. Queria me tornar a principal renda daqui de casa. Me tornei a principal renda daqui de casa e ajudo realmente grandemente aqui dentro da minha casa. E através de certas coisas que vieram acontecendo na minha vida, comecei a focar mais em mim. Através disso, foi crescendo e amadurecendo muitas paixões minhas. Inclusive, a minha paixão pelo vôlei foi amadurecendo ainda mais, com esse sonho reprimido meu de muitos anos, que ele foi amadurecendo e realmente crescendo mais. Fui focando mais em várias áreas e fui me destacando realmente, tanto no meu ambiente profissional quanto no meu ambiente acadêmico. Tive certas falhas quando eu fui focando em outras coisas e me diluindo em outras coisas, como por exemplo o meu vício no celular, que já estou cuidando muito bem dele, inclusive vai ter um vídeo sobre isso. E através desse foco, desse vício, infelizmente, no celular, fiquei na final, tive crises de baixa autoestima, tive muita coisa, mas através desse foco também, de muitas coisas, acabei crescendo mais minha autoestima, conheci uma pessoa, a partir do momento que eu comecei a me tratar melhor, comecei a me tratar melhor e comecei a me amar mais ainda, e passei, e agora vou cursar já o terceiro período da minha faculdade, e eu nem vi o ano passando e passou assim, e eu foquei em várias áreas da minha vida. Mais uma vez fiz o Vision Board e façam um Vision Board. E eu tenho certeza que quando você muda a forma que você pensa, você atrai as melhores coisas possíveis para sua vida. Então é isso. Um beijão, até o próximo vídeo.